Opa, Thiago Aguiar aqui e nesse episódio eu quero compartilhar com você como você faz para transformar o seu website, o seu blog ou até mesmo a sua loja virtual em um aplicativo nativo Android. São alguns passos bem simples para você fazer, tá? Mas antes disso você precisa ter eventualmente claro o seu website responsivo, um website que se adapte a aplicativos e também dispositivos móveis. E você também tem que aprender um pouquinho, né? Tem que ter um certo conhecimento breve sobre a plataforma do Android. O convite é, se você quiser se aprofundar comigo, clique no link na descrição desse vídeo, onde eu vou te mostrar do zero ao avançado como criar aplicativos de ponta, como o próprio YouTube, Netflix, Instagram e qualquer outro aplicativo de mercado que você conheça. Então eu vou te ensinar o passo a passo para que você não fique necessariamente perdido aí como criar aplicativos Android efetivamente a fazer isso do zero ao avançado. Então, dados os recados, vamos agora para a parte prática aqui para a criação do meu website. Então, eu já tenho um aplicativo final para te mostrar o resultado que a gente vai ter. Então, em poucas linhas de código, eu transformei todo o meu website, hoje responsivo, hoje adaptado para smartphones e dispositivos como um todo, até tablets também, para rodar dentro de um aplicativo, tá? Contudo, a gente sabe que incorporar websites dentro do aplicativo tem as suas limitações. Você vai aprender a realmente deixar de forma mais rápida aqui no Android. Então, vamos lá. Primeiro passo é criar um projeto do absoluto zero. Então eu vou dar um Start New Android Studio Project. Eu estou partindo do princípio que você já tem a instalação do seu Android Studio na última versão. Vou escolher uma atividade vazia para a gente começar do absoluto zero. Vou dar o nome do meu projeto, vou chamar ele de meu blog. Poderia ser a sua loja virtual, o seu site ou qualquer coisa do gênero. E aqui a gente vai escolher uma linguagem de programação. Eu vou escolher a linguagem de programação Java por hora, porque eu acho que vai facilitar o entendimento, principalmente quem já brincou um pouquinho com Java e já domina um pouquinho mais essa linguagem. Então, vou redimensionar aqui a tela e esperar ele construir a primeira versão. Então, partindo do princípio que você já tem o seu projeto criado, a gente vai abrir o nosso arquivo de layout, que está lá na pasta res, layout, Activity Main, que é a nossa primeira tela. E a gente só precisa clicar aqui na parte de Split Code para a gente começar a escrever o código do nosso layout principal. Então, como vai funcionar para a gente transformar um site em um aplicativo? O jeito mais rápido para a gente fazer isso hoje em dia é incorporar tanto o website, né, fazer com que o website seja renderizado dentro de um componente do Android chamado de Web View. Então, uma View Web, ele realmente faz essa renderização do seu código, do seu HTML, do seu CSS e do seu JavaScript. Então, eu vou trocar a tag principal para um Frame Layout, porque a gente não vai ter componentes nativos necessariamente como listas, botões e campos de textos aqui. A gente simplesmente precisa renderizar um componente pronto. E a gente vai especificar esse componente aqui como Web View, tá? A gente pode apagar essas definições de constraint, porque a gente não vai utilizar esse cara aqui por hora, e vamos mudar aqui a largura para Match Parent e a altura também para Match Parent, para ele se equalizar conforme o tamanho do device, que no caso é smartphone ou tablet. Vou passar um identificador único para ele, um ID chamado de WebView, e a gente vai conseguir ter essa referência na nossa unidade lógica do Java. Depois a gente tem que abrir o arquivo de android.manifests, está aqui na pasta manifests, e adicionar a permissão de usar a internet. Então a gente vai declarar aqui, uses permission, vamos passar aqui o android.permission.internet. Isso permitirá que o meu aplicativo tenha conexões e acesso à internet. Tá? Depois de declarado o layout, depois da linha aqui do Set Content View, a gente vai ter disponível para a gente a referência daquela Web View para a gente brincar. Então, vamos fazer o primeiro teste para ver se toda a configuração foi feita com sucesso. A gente vai declarar um objeto chamado de Web View, eu vou dar o nome dele de Web View mesmo, e a gente vai usar o Find View by ID para buscar a referência desse Web View. Depois disso, eu vou pegar o Web View e usar uma função chamada de Load URL. Aqui eu vou passar uma string que é basicamente a URL efetivamente que eu quero abrir no meu aplicativo. Então, vou pôr aqui https://www.google.com.br para a gente fazer esse teste e ver se ele aparece a URL do Google renderizando na nossa página. Uma nota importante aqui, nas versões modernas, tanto da WebView quanto do próprio Android, o Android Oreo, o Android 8 para cima, é recomendado que você use URLs com HTTP
HTTPS, URLs seguras. Então eu coloquei um www a mais aqui. Então recapitulando, a gente precisa de URLs seguras, tá? Porque o Android não vai necessariamente permitir que você renderize URLs sem HTTPS. Então esse é um outro ponto que você precisa aprender a configurar no seu website. Se você está utilizando, se você desenvolveu ele do zero e tem total controle para fazer isso. Então aqui ele vai renderizar a página do Google. Você vê que é um website normal, tá? Usando todos os componentes de uma web view. Agora a gente pode começar a ativar esses componentes para a gente começar a desenhar a nossa página aqui. Então eu vou colocar o meu site oficial para a gente fazer esse teste aqui com o site meu, para você ver como que vai funcionar. Então, o meu website vai abrir agora, tá? E a gente vai ver que a navegabilidade vai funcionar em partes, e a gente vai corrigir esses detalhes aqui aos poucos. Então, deixa ele subir aqui o meu site. Subiu aqui a parte da rolagem, tá ok. Tá? Eu tenho a parte do menu aqui, que o menu não está funcionando. Então, por que o menu não está funcionando e como que a gente corrige isso? Tanto no Android nativo, inclusive o X aqui não funciona, né? A WebView precisa que o usuário, o desenvolvedor, dê permissão para rodar código JavaScript, tá? Então, para rodar código JavaScript, a gente precisa ativar as configurações da WebView usando webview.set/getSettings e passando aqui um set JavaScript enabled como true, e aí sim ele vai conseguir renderizar as coisas do WebView para mim. Então vou apertar no menuzinho aqui, ó, agora o menu voltou a funcionar, inclusive o botãozinho aqui para eu excluir uma mensagem de alerta ali também acabou sumindo, tá? Agora quando a gente clica para abrir um site ou um artigo, no caso do meu blog, ele abre direto o navegador e a gente não quer necessariamente esse comportamento. A gente quer que o usuário se mantenha dentro do aplicativo e tenha essa sensação que está utilizando o aplicativo de fato. Então a gente precisa adicionar um client para o WebView, ou seja, para o WebView renderizar todo o website dentro dele mesmo, sem abrir uma URL externa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, webview.setWebViewClient, a gente vai criar um WebViewClient aqui, que é um objeto que a gente não precisa necessariamente passar nenhum parâmetro agora por hora. Então vamos ver se agora ele vai abrir a URL por fora. Então vou clicar aqui para abrir e agora ele vai abrir essa URL aqui na página. Só que a gente não conseguiu ver necessariamente o carregamento da página. Você vê que fica um pouco parado, depois ele troca. Precisaria de uma forma ou de outra mostrar uma barra de progressão, alguma coisa para indicar para o usuário que a página ainda está sendo carregada, ele não travou. Como a gente não tem aquela barrinha de progressão que a gente tem no navegador, a gente precisa manipular isso de forma diferente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá no layout, vamos adicionar um outro componente nativo chamado de Progress Bar. A Progress Bar é uma barra de progressão, simples também de entender. A gente vai usar a largura como wrap content, e a altura também, para ele envelopar de acordo com o tamanho principal e real das Progress Bar. Você poderia colocar um outro tamanho se você quisesse. E vou usar uma propriedade aqui chamada de Layout Gravity, para a gente colocar ele centralizado no nosso componente. Depois dar um ID para ele também, vou chamar ela de Progress, para a gente ter a referência desse ID lá na nossa classe MainActivity do Java. Então agora a gente pode mostrar essa barra de progressão toda vez que a página terminar de carregar. E como é que a gente escuta essas partes de eventos que acontecem de carregamento de página? Primeiro ponto, eu vou ter que declarar aqui essa Progress Bar. Então vou pegar aqui, ó, Final Progress Bar, chamar ela de Progress Bar mesmo, recebe find view by ID, onde a gente vai passar o ID dela que a gente declarou lá no layout. Depois eu vou dar uma visibilidade usando setVisibility como view invisible para ela sumir por hora. Depois, lá no nosso web client, ao invés de a gente simplesmente instanciar um objeto, eu vou passar aqui, ó, uma instância para me sobrescrever outras propriedades, como por exemplo o onPage Started e o onPage Finish. Tá? Esses eventos vão ser disparados nesses exatos momentos, ou seja, quando a página começar a carregar e quando a página finalizar o carregamento. Então, quando ela começar a carregar, eu vou pegar a Progress Bar e vou dar um set visibilidade dela como visível, e assim que eu terminar, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer ela para ficar invisível aqui, como a gente tinha feito logo no começo, na hora que ele inicializa o nosso aplicativo. Então, vamos fazer esse teste aqui e ver se ele realmente faz
essas mudanças. Então, ó, começou a carregar, e aí sim, depois que ele renderiza toda a minha página, aí ele vai mostrar e sumir a minha Progress Bar. Então, ele sumiu, vamos tentar abrir uma outra página aqui. Vamos abrir a página de cursos aqui, para a gente ver os cursos. Assim que termina, aí ele já mostra o carregamento da minha página. Então, ficou mais visível, dá para o usuário ter essa percepção que algo ainda está sendo carregado, tá? Depois disso, a gente pode, por exemplo, fazer um outro teste. Vamos tentar clicar aqui, ó, em vídeos, que são os vídeos meus do YouTube, e automaticamente ele vai tentar abrir página externa, mas ele não vai conseguir. Por que que ele não consegue abrir direto o aplicativo do YouTube? Porque a gente não mapeou para ele fazer essas configurações. Então, como que a gente vai fazer para isso aqui acontecer? A gente vai ter que sobrescrever os redirecionamentos também para ele abrir links externos dentro da WebView também. Então, como que a gente vai fazer essa brincadeira aqui agora? A gente vai abrir e vamos declarar essa função aqui, chamada de should override URL load. Então, ele vai sobrescrever algumas coisas desses eventos que tem aqui. E existe dois, tá? Existe o should override URL load, que é um pouquinho mais alegado, e tem um que é mais moderno. Esse aqui só funciona nas versões modernas do Android. Então, se você estiver usando uma versão do Android anterior ao Lollipop, você tem que declarar aqui, ó, a versão disponível para ele rodar nessa versão aqui. Então, a gente vai declarar aqui, ó, version, build.version codes.lollipop. Então, esse método vai ser executado a partir da versão do Lollipop, tá? Senão, ele vai executar o outro método ali. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nessa instrução? A gente vai verificar se a URL de requisição, no caso getURL.getHost, for igual ao site thiagoaguiar.com, eu vou retornar falso, para ele não precisar necessariamente mudar o comportamento. Senão, eu vou abrir essa URL internamente para eu conseguir abrir o aplicativo do YouTube ou qualquer outro aplicativo, se for o URL do Facebook, o URL do Instagram também, para a gente conseguir abrir URLs externas que também tenham aplicativos disponíveis no celular do usuário. Então, a gente vai usar uma extensão chamada aqui, ó, Action View, tá? A gente vai criar uma intenção passando a URL que a gente quer redirecionar. Então, a gente vai usar o request.getURL e aqui dentro vai ter a URL com o qual a gente quer fazer o redirect, por exemplo, a URL do www.youtube.com. Então, esse aqui é um exemplo que pode estar acontecendo. Depois a gente vai dar um Start Activity, passando essa intenção, e depois a gente vai retornar true para ele sobrescrever essa instrução. Então, a gente vai copiar isso aqui e colar, para que ele também funcione em versões mais antigas do celular. E aqui, ao invés de usar o request, a gente vai usar um URI.parse, passando a URL que veio ali da requisição, e a gente já tem o mesmo comportamento funcionando. E aqui eu passo a URL direto para ele abrir, usando o URI.parse URL. Tá? Então, em termos gerais, é a mesma instrução, ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele vai abrir com uma versão moderna do Android, e os outros, se você tiver declarado, claro, versões antigas. Se você não tiver declarado, aí nem precisaria fazer esse overwrite dessas outras versões. Então, vamos tentar abrir aqui, clicando uma URL externa, para um app que está instalado no meu smartphone. No caso, é o app do YouTube. Então, ele vai abrir o aplicativo do YouTube já na parte do meu canal, na parte dos meus vídeos. Ele não vai abrir uma URL do YouTube, sim abrir o próprio aplicativo do YouTube, vai deixar o comportamento do usuário melhor e aí ele vai conseguir sentir que está tendo realmente usando o aplicativo mais profissional. E por último, a gente pode fazer um teste quando a gente abre uma URL externa e ele termina de carregar, quando aperta a setinha de voltar, ele acaba fechando o meu app. E esse comportamento também não é um comportamento legal. A gente quer que ele volte para a URL passada, que nem a gente faz geralmente com navegadores. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar uma função que está dentro da Activity, tá? Então, aqui em cima ou embaixo, você pode escolher onde você vai colocar, chamada de onKeyDown. Toda vez que eu apertar um botão, né, no caso touch, e houver o evento de touch, ele vai disparar esse método aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se o evento de disparo, usando key code, é igual ao key event
webview.keyCodeBack, que é o botãozinho de voltar do smartphone, e também se a WebView tem uma URL para voltar. Então a gente vai precisar da referência dessa WebView aqui. Então eu vou declarar ela aqui, tá? Vou usar um private WebView, chamar ela de WebView. Então com a variável de campo definida, eu vou usar aqui, ó, WebView.canGoBack. Então é uma variável que vai me retornar um booleano para verificar se tem chamada de retorno de página passada, né, de página que ele já navegou. Então vou usar um WebView.goBack para ele voltar e vou dar um return true para ele realmente interceptar esse evento de touch na partezinha do back button aqui do meu smartphone. Então vamos fazer esse teste aqui e em tese a gente vai fazer e já vai funcionar também. Então eu vou rodar aqui, vou clicar numa página externa de um artigo que eu tenho aqui. Depois de clicar no artigo, eu vou apertar o botão de voltar e aí ele vai voltar para a minha home do meu site. Como eu vou voltar de novo, no caso não tem mais para onde ir, aí ele vai fechar o meu aplicativo, tá? Para deixar mais elegante, a gente pode customizar as barras superiores, né? A gente tem uma toolbar aqui falando sobre o nome do projeto. Nesse caso não tem necessidade, porque o blog já tem o seu cabeçalho. Então a gente vai vir aqui em Res, Values, Styles e vamos trocar essa propriedade, que é um tema, para No Action Bar. A gente vai tirar o tema e também vou mudar essas cores aqui. Ó. A gente vai vir no Res, Values, Colors e vamos trocar o RGB das cores primárias, que é a cor principal que aparece aqui. Nesse caso eu vou colocar um preto, que é a cor do meu website, e o Color Primary Dark, que é essa cor da status bar, que é a barrinha ali de status. Então eu vou pôr um cinza um pouquinho maiorzinho aqui, um pouquinho assim, beleza, acho que ficou legal. E vamos rodar para ver se ele tira a status bar e também tira a barra, porque a gente não vai precisar dela por hora. Então a status bar já mudou, e aí já fica com uma cara bem mais elegante, bem mais profissional aí a status bar. Novamente, isso daqui não necessariamente substitui desenvolvimento nativo, tá? E longe disso, na verdade é realmente para você ter o seu projeto em existência para depois você lá na frente começar a evoluir, começar a criar a sua loja nativamente, ter o aplicativo oficial com os componentes nativos para você ter maior controle e maior performance do seu app, para você conseguir realmente administrar ele sem ter peculiaridades de desenvolvimento web dentro dele, tá? A WebView tem as suas limitações, ele tem muito problema com JavaScript, com jQuery, ele não necessariamente vai rodar tudo que você quer, como por exemplo push notifications, o próprio header com acelerômetro ou por exemplo ligações, tem várias peculiaridades que ele não atende, tá? Mas é uma boa solução se você quiser pegar o seu site hoje que já existe e transformar no aplicativo para ter um diferencial no mercado, na sua loja, no seu site, no seu blog, no seu sisteminha que você tem aí, tá bom? Novamente, precisa ser responsível e outra coisa que você precisa atender é a velocidade de carregamento e de renderização dos seus componentes. Se você faz desenvolvimento web, você precisa otimizar o seu JavaScript, o seu CSS e o seu HTML para aumentar a velocidade de carregamento, porque como não é componente nativo, ele vai consumir muitos dados e vai ficar muito mais lento do que se estivesse renderizando, obviamente, o componente nativo no Android, tá? Então, eu te aconselho você usar um site aqui no Google chamado de PageSpeed Insights, que é um testador, né, de velocidade do Android para você testar realmente o seu site, se está indo rápido, se não está. Você vai adicionar sua URL aqui e é importante que ela esteja veloz, para carregamento veloz, se você quiser fazer essa incorporação do seu website, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante o meu trabalho pelo YouTube. Novamente, se você quiser se especializar em desenvolvimento Android, clica nos links na descrição. Então eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.